Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, Deus e Pai, juntamente com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com seu Espírito poderoso, possa habitar em nossos corações, nos fazendo crescer e cada dia mais prosperar no conhecimento de Deus, o conhecimento que salva. Meus amados, vamos aqui dar continuidade à nossa lição semanal, lição 14 do livro de Isaías, cujo título é O Olhar do Senhor. Ontem, no domingo, nós iniciamos essa lição, além do verso síntese, que a gente leu lá do capítulo 18, verso 4, nós estudamos duas lições, duas perguntas, melhor dizendo. Pergunta 1 e a pergunta 2, quando o Senhor deixou bem claro que ele diz que ele diz um ai, né? Ai dos bramidos, né? Do bramido das nações, né? Ele deixa bem claro as nações que viriam, obviamente, contra o povo de Judá, né? O remanescente que ele havia resgatado lá de Babilônia, né? Das mãos dos caldeus, né? O remanescente, uns poucos que ele retirou de lá para retornar à terra, né? Então ele deixa bem claro, né? Ai dessas nações volumosas, com muita gente, grandes exércitos, né? Que vinham, ai do bramido, do rugido e dos bramidos, né? Ele mesmo faria com que essas nações fugissem com medo, né? Ele é quem traria esse socorro ao seu remanescente, como sempre foi, né? O povo que tem fé em Deus não pode confiar no seu exército, na sua espada, no seu arsenal militar, né? Não pode, tem que confiar em Deus mesmo. É o que ele está trazendo aqui para nós. Vimos também que esse afugentamento dessas nações que viriam contra o povo de Deus, o Senhor disse que ao anoitecer, logo ao anoitecer, o pavor ia tomar conta do coração deles, né? E antes de amanhecer o dia, eles já não existiam mais, como povo, como exército, como perseguidor, como inimigo, né? Portanto, esta palavra aqui, ela não serve apenas, uma referência apenas ao exército das nações que atacaram o antigo Israel, lá nos dias de Isaías, 500, né, 400, 500, 600 anos antes de Cristo. Não. Serve até para nós hoje, porque o homem que serve a Deus, que o mundo cria inimigos contra ele e vem para tentar o destruir, o Senhor é quem afugenta, é quem traz o livramento, é quem cuida e protege do seu povo. Sempre é assim, né? Sempre foi e sempre será assim, porque Deus é fiel. Portanto, hoje, na nossa terceira pergunta da lição, a primeira de hoje, segunda-feira, né? A pergunta diz assim: como o profeta Isaías, né, no livro de Isaías, identifica o povo da Etiópia? E olha só que pergunta interessante essa daqui. Me lembrei que a semana passada eu comentei o seguinte, né? Sem ter lido essa lição ainda, estou vendo essa pergunta agora, né? E aí eu disse, olha, quando eu percebi que Deus estava falando, depois que trouxesse o remanescente de volta para Jerusalém, ele começou a falar dos filisteus que estavam o ocidente de Israel, o ocidente de Jerusalém. Aí depois ele foi para os moabitas, que está ao oriente de Jerusalém. Aí depois ele subiu para a Síria e para o reino de Israel, que estava ao norte. Eu até comentei, acho que foi sábado passado agora, quando ele disse assim, olha, quem é que pode vir agora? Está faltando o sul. Vem o Egito ou a Etiópia, né? A Etiópia está exatamente ao sul de Israel, e muitas vezes, quando se ele refere ao sul, ele também fala do Egito. Deve, com certeza, ele fechar o ciclo ali das 4 direções ali, mostrando que todo mundo que está rodeando Jerusalém ali, ele vai lhe salvar, né? Que é uma grande tipologia de que o cristão hoje, rodeado de ameaça, rodeado de o Senhor, de todos os lados o Senhor protege. É uma grande mensagem espiritual que ele sempre passa, né, para o seu povo. E, portanto, o texto aqui diz assim, ó, Isaías capítulo 18, versículo 1 a 3, ele fala assim:
Ai da terra que ensobreia, vem de sombra, né? Ai da terra que ensobreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, ouvireis. Geralmente, quando se vem da Etiópia ali, pelo Golfo de Suez ali, até a Península do Sinai, até lá em cima, lá no Nilo, até lá em cima no Egito, né? Me parece que é uma descrição justamente desse canal que sobe, né? Que é citado muitas vezes aí na Escritura Sagrada. Inclusive, Isaías já citou, aqui nós já lemos, não sei em que capítulo, foi o capítulo 10, 11, ele fala do canal de Suez, justamente o braço de mar, né? Que faz o rio Nilo e desce até lá embaixo, né, na África, justamente a região dos etíopes. Olha que coisa interessante aqui o Senhor está trazendo aqui, né? Um povo de pele lisa, né? Um povo de pele lisa, falando bem claro aqui dos etíopes, né? Dos etíopes, que coisa interessante, né? Um povo que faria um exército, que viria por um canal, que os seus que vinham em barcos ou canoas, né, feitas de juncos, né? É um barco leve, feito de junco, né? Junco é tipo assim, aqueles bambus, aquelas varas de bambus. Tem gente que ainda pesca com aquela vara de bambu, aquilo é muito leve, aquela vara, né? Então, aquilo ali faz um barco que flutua e realmente viaja com muita velocidade ali, um barco de junco. Ele usa essa expressão aqui, que esse povo aqui, com a velocidade que eles tinham de andar sobre as águas, de se movimentar como um exército, né? Também esse povo poderia se arvorar contra o povo de Jerusalém, contra o remanescente fiel aqui, tipificado, aquele povo que o Senhor havia resgatado lá de Babilônia. É por isso que ele traz aqui um juízo. Ele começa dizendo: ai da terra que ensobreia, ou seja, uma terra que tem muita sombra. Não é um deserto, não é o deserto do Sinai. Veja que é uma área da África, é uma área que tem floresta, é uma área que tem, né? É uma área que tem árvores, que tem, né? Que linguagem? Ele começa a identificar agora o povo do sul. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta que diz assim: o que o Senhor disse a Isaías? Qual o significado de podar os ramos? E quem representa esses ramos na descrição aqui profética de Isaías 18, do versículo 4 ao 6, diz assim: porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como espectador, né? O Senhor como espectador, que ficaria olhando ali a intenção dos homens, a maldade dos homens, ou também a bondade, claro, né? O Senhor olha tudo. Ele ficaria quieto no sentido de dizer assim: eu vou deixar vocês usarem o livre-arbítrio de vocês. Que linguagem, né? Ou seja, vocês têm o livre-arbítrio, eu não posso, né? Deus impede, obviamente, ele impede que algum mal aconteça ao seu povo quando o seu povo usa o seu livre-arbítrio para colocar a sua vida nas mãos de Deus. Senhor, cuida da minha vida, eu coloco nas tuas mãos, decide o melhor para mim. E quando o homem usa o livre-arbítrio para colocar nas mãos, aí Deus livra, né? É nessas condições em que o Senhor atua, com, entre aspas, a permissão do homem, com o pedido do homem, de socorro do homem para que ele haja. Ele impede que um ímpio faça uma injustiça com aquele a quem ele recebeu, né, o pedido de cuidar da vida dele. Sempre é assim, tem que ter muito importante o crente entender isso.
O texto continuando diz assim, né? O Senhor vai estar quieto da sua morada e tal. Como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, da cega aqui é a colheita, né? Quando já o fruto está perfeito, pronto para ser colhido, e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará os ramos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles vereanearão as aves, ou seja, voarão como um dia de verão, né? As aves de rapina sobre esses galhos cortados. E todos os animais da terra invernarão, né? Veranearão de verão e invernarão de inverno sobre eles. Então veja que esse exército aqui que ele citou, que nós comentamos na pergunta anterior, eles, né, esse povo que se locomovia em barcos, obviamente, para atacar contra, né? Não precisa nem dizer, porque isso já vem numa visão só, num pensamento muito claro, né? Recorrente, levantando a bandeira como um exército que se organiza para atacar o remanescente de Deus. O Senhor deixa bem claro aqui que o Senhor, né, iria olhando tudo calmo lá de cima, né? E ele já disse isso no capítulo anterior, quando se referiu aqui ao povo do norte, né? Que ele ficaria de cima só olhando como o sol da manhã, né? O texto anterior, o texto que nós lemos semana passada, fala o sol juntamente com o orvalho da manhã, o sol da alvorada, do início do dia com o orvalho da manhã. Aqui ele já usa como o sol no seu ardor resplandecente, ou seja, ao meio-dia, né? Como a chuva que cai ao meio-dia e logo em seguida vem aquele sol bem escaldante, né? Como a nuvem do orvalho no calor da colheita. Ele diz aqui que antes de acontecer a colheita, quando o fruto já estiver pronto para ser colhido, estiver perfeito, maduro, né? Quando já passou o período da floração, já tem um fruto mesmo para ser colhido, quando as uvas que eram verdes agora se tornaram maduras, então ele vai mandar passar a foice. Olha que linguagem, né? Aqui tem, obviamente, um duplo sentido, né? Um duplo sentido. Ele divide aqui, é como se ele estivesse dividindo a história em 4 partes, né? 4 partes. Em cada parte dessa, ele aponta para o tempo do fim, todas elas ele aponta para o tempo do fim, né? E nessa quarta parte aqui, que é o povo do sul, ele está mostrando aqui que vai lançar a foice para operar a colheita. E é impossível nós lermos esse texto aqui de passar a foice nos frutos maduros para a cega, para a colheita, sem olhar para as parábolas que Cristo contou e a linguagem do Apocalipse, quando Cristo com os seus anjos vem com a foice para fazer a cega, para fazer a colheita, né? É uma colheita dos ramos de trigos, né? Dos frutos, para o celeiro celestial, uma tipologia da salvação dos santos. E o que sobra das árvores que são estéreis, as árvores infrutíferas, como, por exemplo, o joio, né, que não dá fruto, isso aí vai ser passado à foice para ser feito feixes para o fogo. Só serve para o fogo. O próprio Cristo vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Meu pai, ele é o viticultor. É ele quem planta a oliveira, a videira, é ele quem poda a oliveira. Então, eu sou a videira. Ele é quem cuida de mim, Cristo dizendo. Vocês, para terem vida, têm que estar colados em mim, os galhos. São galhos, né? Se vocês estiverem colados em mim, né, a minha seiva vai fazer você darem frutos, né? Então, quando ele fala aqui em cortar galhos, sempre está vinculado a pessoas, né? E, obviamente, os frutos é justamente as obras. As obras são os frutos. Ele deixa bem claro que vem trazer um galardão, o galardão é a vida ou a morte.
O galardão para todo mundo. Ele disse que vai trazer galardão. Não é só para justo, não. O galardão é para cada um, segundo as suas obras. Existem dois tipos de galardão. O galardão da vida para os justos e o galardão da morte para os ímpios. Então, esse aí, justamente, é por isso que as pessoas serão julgadas, receberão esse galardão segundo as suas obras. Se não tem fruto, é uma árvore estéril, corta fogo. Se tem fruto em Cristo Jesus, vai para o celeiro dos céus. É uma tipologia que ele vai usar em toda a Escritura Sagrada, mostrando essa questão aí, uma linguagem muito apropriada para o tempo daquela época, era um povo do campo, o povo entendia essa linguagem muito fácil, então ele usa sempre essa analogia, essa comparação, para explicar como ocorre a salvação, como ocorre a justificação, como Deus opera, o que Deus espera do homem. Então, tudo isso está nessa linguagem. Para muita gente hoje, tem uma certa dificuldade de entender essa linguagem de Isaías, por levar uma vida moderna, por não ter acesso ao campo, por não ter acesso a essa linguagem mais rebuscada, mas é exatamente isso que o Senhor está querendo transmitir.